visitando essa história que foi no final de 1999, na transição para 2000, então eu tive a surpresa de perceber que a vida real estava começando a acontecer e eu estava me iludindo dentro de um bando, vamos dizer assim, que adolescente está lá achando que a vida está distante, de pensar que a morte um dia vai chegar, e nós temos ainda uma trajetória cheia de energia, estava lá vibrante, pensando que seria um atleta de futebol, estava começando a fazer aqueles primeiros flertes, aquela primeira paquerada e querer se vincular, como se diz, com a própria identidade da adolescência e de repente, de forma surpresa, sem aviso prévio, a minha face começou a deformar, onde no meu pescoço surgiu um caroço, um nódulo, uma íngua, como popularmente é dito. E começou então essa investigação até que chegou o momento em que indicou essa cirurgia e veio o laudo e me apresentaram uma doença que até então não era já desconhecida, porque eu tinha a minha avó que estava enfrentando a mesma situação em tempos simultâneos e falaram que eu tinha então um diagnóstico de câncer. E dentro desse diagnóstico de câncer, no momento mesmo de passar, na verdade, a informação do laudo técnico, o médico também acabou se expressando e falando que eu estaria vivendo meus últimos 3 meses de vida e que a terminalidade e o fim bateu na minha porta e estava me convidando a encerrar o ciclo que nós chamamos de vida. E esse foi o primeiro ponto que me causou bastante confronto, porque em menos de 10 dias eu tinha já a experiência que a minha avó tinha falecido de câncer também. Então essa fala veio como uma sentença mesmo e falou: caramba, isso é real e acontece também com pessoas da minha própria idade. Porque eu vi a minha avó viver essa realidade, então talvez isso vai ser a minha. Então me apresentaram um ciclo da vida, que é o início, o meio e o fim, de uma forma agressiva, mas que me trouxe o presente, que é despertar a consciência e a curiosidade em quem eu acredito. E na simplicidade dos meus pais, na cultura e muito já questionadora, mente criativa e provocativa para saber qual o melhor caminho a seguir, meu pai também confrontou. Lhe perguntou: mas onde eu posso ter chance para poder lutar pelo meu filho, para que ele possa realmente ter a chance de viver? E aí, nesse momento, surgiu o Hospital Pequeno Príncipe, onde nós colocamos toda a energia e foco para se deslocar desse centro que estaria trazendo para mim já a sentença de um tratamento ineficaz. E aí eu fui, então, para esse Hospital Pequeno Príncipe, que é um centro de excelência, de cuidado e de doenças raras, que na chegada já foi a virada de página, onde no primeiro momento os profissionais que começaram a me acolher falaram que estaria cuidando de mim, fazendo tudo o possível para que eu tivesse a vida que eu tanto sonhava, que era junto com a cura. E o que eu quero provocar aqui já é a limitação da nossa consciência, porque nesses paradigmas que se apresentam, eu tinha aprendido e me ensinaram a viver uma vida que era de adolescente comum, sem ter realmente a circunstância que a vida poderia me apresentar algo surpreendente, sem aviso prévio, que eu precisaria então começar a aprender uma nova forma de viver. Que eu digo que não é aquilo que te trouxe até aqui, que vai ser suficiente para que você possa construir o seu próprio futuro. Então, sim, nós temos, como você apresentou às vezes, é uma demissão, um pé na bunda, um diagnóstico. De alguma forma, a vida te apresenta alguma limitação dentro dos seus próprios conhecimentos, que você entra numa crise mesmo e você começa a questionar o porquê, e agora, o que eu faço, qual realmente é o meu sentido para a própria vida, e aí eu digo que você desperta uma nova versão que, frente às adversidades, a questão da pressão mesmo, você pode ter a chance de abraçar e entender que esse dia chegou para você e isso faz parte da sua própria história, ao invés de querer bloquear, empurrar para fora e que isso realmente não está acontecendo e negligenciar a sua história real e acolher ela para que você possa ser verdadeiro e bater no peito e subir no ringue todos os dias determinado a fazer o seu melhor e construir novos caminhos para que você possa desfrutar da vida independente da condição que você tem. E antes de querer falar de humanização para os outros,
é você abraçar a sua vida humana da maneira real que ela acontece e não da forma com que você projeta muitas vezes mental, se iludindo, criando fantasias que é totalmente distinto do pé cravado no chão de forma consciente para você enfrentar a vida e a batalha que ela realmente te apresenta, porque dentro desses obstáculos é onde você vai encontrar as melhores versões e histórias para poder compartilhar como nós estamos desfrutando desse momento hoje.